Quantas vezes você pensou que algo daria errado e esse algo realmente aconteceu? Quantas vezes você escreveu seus problemas num papel e, de certa forma, parece que esses problemas ficaram bem menores do que eles aparentavam ser? Existem 5 leis que regem o nosso mundo. Saiba você ou não disso. E essas 5 leis fazem com que você esteja prosperando, fazem com que você esteja estagnado ou fazem a sua vida estar em declínio. Só que a partir deste vídeo, ficando até o final comigo, entendendo cada uma dessas 5 leis, a sua vida vai mudar. Porque você vai saber como usar cada uma delas a seu próprio benefício. Você vai saber como usar cada uma delas para atingir os seus objetivos, para atingir os seus sonhos. Então, já deixa o like aqui embaixo, comente, compartilhe e se inscreva para não perder nenhum vídeo. A primeira lei é a mais famosa, a mais conhecida, que é a lei de Murphy. Se algo pode dar errado, é muito provável que isso dê errado. Quantas vezes, ao iniciar uma atividade no trabalho, em casa, você começou com um pensamento negativo? Quantas vezes isso acabou resultando em uma atividade mal executada? Por exemplo, você tem uma loja e aí você faz uma campanha de marketing, planeja algo para atrair cliente. Só que, durante a execução dessa campanha, você acaba colocando pensamentos negativos, dizendo a si mesmo: isso não vai dar certo. Bem capaz, a minha loja não deu cliente até hoje. O que uma campanhazinha dessas vai fazer de diferente por mim? É muito provável que, se você passou por uma situação parecida com essa, que essa sua campanha, essa sua atividade tenha dado muito errado. E por que isso acontece? Quando a gente fala ou a gente pensa que algo vai dar errado, a gente precisa levar em consideração que o nosso cérebro, a nossa mente, ela tem um alto senso de validação, ou seja, ela sempre, em qualquer situação, vai preferir estar certa. Por mais que aquilo ali, aquela certeza, seja ruim para você, ela vai querer se validar. E por que isso acontece? Não é você que escolhe isso, é o seu subconsciente. Porque ele entende que para você, por mais que não seja, mas para o seu subconsciente, ele entende que para você é muito mais válido a validação de algo que não deu certo do que efetivamente aquele algo dar certo. No nosso exemplo, por exemplo, de trazer clientes para a loja, o subconsciente ele entende que a validação de confirmar que você disse que não ia dar certo é muito mais importante do que a validação de dar certo e atrair clientes. Portanto, observe, quando você for começar uma atividade, quando você for começar um negócio, sempre esteja com energia positiva, sempre esteja com um pensamento no positivo. Cada vez que um pensamento negativo surgir na sua vida, você pensa 3 vezes, cancelado, 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 que na hora esse pensamento vai embora, na hora esse pensamento some. E quanto mais você fizer isso, no início você vai ver que você vai ter que ficar falando cancelado várias vezes, mas quanto mais você treinar o seu cérebro para isso, mais automático isso fica e mais raro são de aparecer pensamentos negativos, pensamentos intrusivos que vão te sabotar. E entenda, isso pode parecer algo esotérico, algo mirabolante, mas não. É apenas o seu subconsciente te sabotando, pelo menos nessa parte. Agora, a segunda lei que rege o nosso universo, que rege o nosso mundo, é a lei de Kidron. A lei de Kidron,
ela fala: se você escrever um problema de forma clara e específica, terá resolvido metade dele. Eu uso essa lei e é muito verdade. Porque vamos começar do início. Meio redundante, mas é preciso. Quando a gente tem um problema muito grande na nossa vida, geralmente os nossos pensamentos, eles ficam tão emaranhados, eles ficam tão confusos, que a gente não consegue pensar numa solução. O nosso coração, ele começa a palpitar mais forte, a ansiedade vem e você começa a se apavorar, pensando que aquele problema não tem solução. Mas aplicando a lei de Kydlin, eu tenho certeza que a solução virá. Por quê? Quando você anota um problema, é quase a mesma coisa de você estar pensando ou falando aquele problema com alguém. Você está compartilhando com alguém. Esse alguém, nesse caso, quando você escreve, é você mesmo. Quantas vezes você já tinha um problemão que você achava que não tinha solução, você compartilhou com um amigo e viu que não era tão grande assim. E a lei de Kydlin, ela fala exatamente sobre isso. Você escreve, você para enquanto está escrevendo, você sai daquele turbilhão e você entra em uma clareza de ideias, entendendo que realmente tem solução, que realmente tem o que você fazer. E se você não sair desse vídeo, se você ficar comigo até o final, lá no final desse vídeo eu vou te explicar a melhor forma de você entender um problema e você destrinchar esse problema. Agora vamos para a terceira lei, a lei de Gilbert. A lei de Gilbert, eu vou ler aqui para vocês, ela diz: quando você assume uma tarefa, encontrar as melhores maneiras de alcançar o resultado desejado é sempre a sua responsabilidade. Quantas vezes você não foi reclamar para o seu superior, ou foi relatar um problema para o seu superior, ou para um sócio, ou para alguém, algum conselheiro, e essa pessoa disse: você já tem a solução? Porque não adianta nada me trazer o problema e não me trazer a solução. É a lei de Gilbert em prática. Quando você assume uma responsabilidade, por mais que você precise da aprovação de um superior, a aprovação de outras pessoas para realizar, para realmente executar aquela tarefa, a solução, quem tem que encontrar é você. E muita gente pode até ficar brava comigo, me xingar nos comentários sobre isso que eu vou dizer agora, mas quanto menos responsabilidade você tem, menos você ganha, menos dinheiro você faz. Quanto mais responsabilidades você assume, quanto mais riscos você assume, mais você ganha dinheiro. E é sobre isso a nossa próxima lei, que é a lei de Wilson, que é uma lei criada, uma lei fomentada pelo ex-presidente norte-americano chamado Woodrow Wilson. Essa lei, ela consiste, eu vou ler aqui ela para vocês, que é: se você priorizar conhecimento e inteligência, o dinheiro continuará a vir. Ou seja, você tem uma capacidade, quando você se forma, quando você sai do ensino médio, da faculdade, que ela é desse tamanho aqui. Uma capacidade mínima. Mas muitas pessoas morrem nessa capacidade. Nunca buscam melhorar. E aí reclamam de passar a vida toda ganhando um salário mínimo. A vida toda sem prosperar. E por quê? Porque não obedeceram essa lei. Que é, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você desenvolve as suas habilidades e mais você desenvolve os seus talentos, mais você ganha. Mais prosperidade você atrai para sua vida. Essa é uma lei básica do universo. Portanto, não queira exigir prosperidade, abundância, casa, carro, apartamento, enquanto você não se desenvolver. Enquanto você não pegar essa sua habilidade aqui, que é desse tamanho,
e transformar em uma habilidade boa, uma habilidade gigantesca se desenvolvendo. Porque o sucesso, ele não se alcança de fora para dentro. O sucesso, ele se alcança de dentro para fora. Agora vamos à quinta lei que rege a nossa vida. Eu vou ler ela aqui para vocês, que é a lei de Falkland. Essa lei diz: se você não precisa tomar uma decisão sobre algo, então não decida. Aquele fato das pessoas sempre quererem ter opinião sobre tudo, sempre quererem expor a ideia delas sobre tudo. Você já ouviu falar que as pessoas que mais são atraentes de dinheiro, que são mais magnéticas com outras pessoas, são as que menos falam, são as que menos expõem as suas opiniões por aí? Por exemplo, você vê numa classe mais abaixo pessoas o tempo todo falando abertamente quais são suas preferências políticas, quais são suas preferências esportivas, quais são suas preferências religiosas. Elas ficam falando a todo canto. Agora você pega alguém na classe média alta para cima, você vai ver que ela não fica falando o tempo todo o que ela prefere. Ela não fica o tempo todo dando opiniões. E isso preserva muito a sua vida. Porque quando você expõe demais as suas opiniões, talvez você esteja fechando portas de oportunidades para sua vida. Talvez você esteja colocando uma barreira em coisas que não precisariam existir barreiras. E quando você escolhe, quando você toma uma decisão, quando elas não precisam ser tomadas, você está literalmente colocando os pés pelas mãos. Você está literalmente fomentando algo na sua cabeça que deveria estar focada em crescimento, que deveria estar focada em melhorar as habilidades para ganhar mais, para prosperar mais, para melhorar relacionamento com a família. Você está focado em coisas que não fazem sentido. E essa lei e aquela outra lei ali que eu tinha falado para vocês sobre os problemas, de anotar os problemas, agora elas convergem para o nosso extra, que eu prometi para você lá no início do vídeo, que é: todo problema ele tem apenas dois caminhos. Uma pergunta que você vai fazer a si mesmo. E essa pergunta é: esse meu problema, ele tem solução ou ele não tem solução? Se a resposta for ele tem solução, beleza, solucionado está. Tudo aquilo que tem solução, solucionado está. Você só precisa executar, fazer, parar de dar desculpas e entrar em ação. Agora, se ele não tem uma solução, ele também está solucionado. Por que você vai continuar chorando? Por que você vai continuar se debatendo sobre uma coisa que já está solucionada? Sobre algo que já foi decidido? Quando a gente comete um erro, a gente não tem que ficar pensando nele. A gente tem que aprender com esse erro, tirar o melhor proveito sobre esse erro e seguir em frente, cuidando para não cometer o mesmo erro outra vez. Portanto, se um problema não tem solução, solucionado está. Meu nome é William Carvalho. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, porque isso ajuda o YouTube a entender que o vídeo é um vídeo bom, é um vídeo interessante, que outras pessoas também vão gostar de ver. E, principalmente, compartilhe. Compartilhe com seus amigos, com pessoas que você tem certeza que vão gostar desse tipo de conteúdo. Se você assistiu até o final, até aqui, comente aqui embaixo a palavra iluminado, porque eu vou saber que você esteve comigo até o final desse vídeo. Gratidão, pessoal, e até a próxima.